8 anos atrás, né, quando apareceu o Barack Obama disputando as prévias eleitorais pelo Partido Democrata nos Estados Unidos, né, eu já tinha certeza que o Barack Obama seria eleito próximo presidente americano, né? Isso em 2008, na época das prévias. E para mim, naquela época, já ficou claro que havia uma conspiração por trás do Barack Obama para ele ser o presidente. E porque eu comecei a lembrar e perceber, se você prestar atenção, desde os anos 90, há 15 anos atrás, né, até final dos anos 90, se você falasse nos Estados Unidos ter um presidente negro, né, você poderia pensar que isso levaria no mínimo uns 50 anos, né, porque estava no auge daquelas denúncias de racismo na mídia. Toda semana a gente via aquelas denúncias absurdas de racismo, de violência policial contra negros na televisão. Isso estava batendo direto na mídia, né? E você via, os Estados Unidos, que povo racista, americano é racista, é um país racista. Então, se você falasse no final dos anos 90 de um presidente negro nos Estados Unidos, isso seria um absurdo, uma coisa inimaginável. A não ser que você assistisse filmes de Hollywood, porque se você prestar atenção, começou a aparecer filmes americanos desde os meados dos anos 90, se não me engano o Air Force One, o presidente no filme é negro. São vários filmes que apareceram que o presidente americano era negro. Até naquele filme que eu assisti recentemente, o filme Idiocracia, de 2006, se não me engano, 2 anos antes da eleição do Barack Obama, mostrava um futuro em que o presidente dos Estados Unidos era negro. Então você teve vários e vários filmes, isso e esses mais famosos que chega aqui, que a gente conhece, né? Então você percebe que houve toda uma campanha já na grande mídia, em Hollywood, que é totalmente esquerdista. Você vê que já havia uma campanha preparando a opinião pública para aceitar um presidente americano negro. Então ali eu percebi que tinha toda uma conspiração por trás da eleição do Barack Obama em 2008, né? Para mim estava claro que ele seria eleito presidente. E a partir daí, não só a eleição dele, mas com a eleição dele e com a adoração que se construiu em torno do Barack Obama, foi quando eu comecei a desconfiar que ele era o anticristo, isso em 2008, né? Eu até pensei em escrever alguma coisa na época, em publicar, mas acabei não escrevendo, né? E não gravava vídeos desse tipo ainda, né? De vez em raramente escrevi alguma coisa. Mas para mim eu comecei a desconfiar que o Barack Obama fosse o anticristo, porque a gente entrou numa época do politicamente correto, de combate ao racismo, que hoje, em nome do combate ao racismo, inclusive ontem eu estava lendo um texto no blog Marxismo Cultural sobre como o racismo se tornou, né, uma bandeira esquerdista, né, marxista, do marxismo cultural, assim como o combate à homofobia, o combate ao racismo, o feminismo, são as maiores bandeiras do marxismo cultural. E em nome do combate ao racismo, hoje os negros estão sendo praticamente idolatrados, né? Tem uma boa comparação, né, sobre isso. O George Bush, quem nunca viu uma comparação quando o George Bush era presidente americano, chamando George Bush, comparando George Bush com macaco? Era direto, um monte de montagens e misturando o rosto do George Bush num macaco, né? É só procurar no Google o que você acha. Agora, vai chamar o Barack Obama de macaco, como se cansou de chamar o George Bush. É racista, você é preso. Hoje um dos poucos crimes inafiançáveis, se não me engano, aqui no Brasil é racismo. Não sei se tem. Mas enfim, o combate ao racismo, o combate à homofobia, hoje em dia está criminalizando até pensamento, né? Então além disso, a grande mídia, né, se criou toda uma adoração, uma veneração aos negros, né? E o Barack Obama, a gente viu um nível de adoração à personalidade do Barack Obama em 2008, desde que ele assumiu a presidência, uma coisa insana, né? Irracional, né? Totalmente irracional. E o auge para mim eu tive certeza que o Barack Obama era o anticristo quando ele ganhou aquele prêmio Nobel da Paz, sem ter feito absolutamente nada. Eu fiquei tão
abismado com o Obama receber um prêmio Nobel da Paz. Na época ele tinha prometido na campanha que ia acabar com a guerra no Iraque, ia fazer isso, fazer aquilo, mas até quando ele ganhou o prêmio Nobel ele não tinha feito nada disso. O Osama Bin Laden ainda estava vivo, né? Para quem acredita que ele está morto, né? Naquela época ele ainda estava vivo. E não tinha acabado com guerra nenhuma como ele tinha prometido. Eu fiquei tão indignado com a nomeação do Barack Obama para Nobel da Paz que eu fui pesquisar para ver o que justificava ele ganhar esse prêmio sem ter feito nada. E o que eu encontrei foi justamente a justificativa de que ele tinha prometido a paz, tinha prometido acabar com a guerra do Iraque. E minha nossa, né? Quando a gente compara com os prêmios Nobel da área de ciências, a gente vê cientistas que conseguiram grandes feitos, grandes coisas, grandes conquistas para a ciência ganhar o Nobel da Paz, ganhar um Nobel científico. De repente você vê alguém ganhar um prêmio Nobel por uma promessa. Porra, promessa qualquer um faz a qualquer hora, né? Cumprir é outra coisa. Prêmio Nobel, se fosse um prêmio sério, seria dedicado a alguém que fez uma grande coisa, não alguém que prometeu alguma coisa e nem era tão grande assim, né? Então, para mim, eu tinha certeza que o Barack Obama era o anticristo. Mais um fator para eu desconfiar foi quando começou a surgir, né, notícias de que o Obama estava sendo ameaçado de morte, né? Por grupos. E aí eu comecei a pensar, ameaça de morte, né? E era ameaça de tiro, se não me engano. Aí eu pensei, vão dar um tiro na cabeça dele, depois de 3 dias ele vai ressuscitar, tá cumprida a profecia do Apocalipse de que a besta seria ferida na cabeça, enfim. Mas recentemente, né, a gente viu, né, a popularidade do Barack Obama começar a diminuir, né, apesar da grande mídia esquerdista continuar cultuando e adorando ele, né, mas eu vi recentemente um vídeo no YouTube, né, sobre uma profecia de Daniel, né, de que ele falou sobre o sonho de um rei lá, né, que tinha visto uma estátua. E aí ele explicou o sonho para o rei, né? E eu vi um vídeo, né, sobre essa profecia de Daniel, né? E esse vídeo explicou, né, com argumentos muito bons que agora eu não lembro, já faz algum tempo, de que também uma ideia antiga, né, de que a besta do Apocalipse é a Igreja Católica, né? É uma ideia muito plausível, que faz muito sentido. E nessa profecia falava, né, sobre o 7º rei, né, depois da recriação de Israel, né? E a gente está hoje no 6º Papa, e o próximo Papa vai ser o 7º Papa, e vai ser o 7º Papa depois de que o Vaticano recebeu independência da Itália como um Estado independente, né? Então, sendo o Papa um monarca, o próximo Papa vai ser o 7º Papa, considerado o rei do Vaticano, né? Monarca do Vaticano. Então, também hoje uma profecia que eu estou passando a acreditar mais, que o próximo Papa seja o anticristo, seja a besta do Apocalipse, e a gente vai ter uma ideia bem melhor se o Barack Obama não for reeleito, né, agora. Porque se ele não for reeleito, né, hoje ele é o homem mais poderoso do mundo, né, e se ele perder essa eleição e ninguém der um tiro na cabeça dele antes dessa eleição, aproveitando que ele está nas ruas fazendo campanha e tudo, né, a gente vai ter uma ideia bem melhor se o Barack Obama é o anticristo, né? Se ninguém dá um tiro na cabeça do Barack Obama e ele perder essa eleição, fortalece mais ainda a desconfiança de que o anticristo seja o próximo Papa, né? Enfim, acho que o vídeo já ficou bem longo, né? Eu tinha outras coisas a dizer, né, sobre essa ditadura do politicamente correto, né? Sobre essa ideia de conspiração por trás do Barack Obama, quem acompanha o mestre Olavo de Carvalho no programa True Old Speak está cansado de saber, tem informações muito boas, né? Ao contrário de quem está informado só por essa mídia tendenciosa, esquerdista, grande mídia, né? Socialista, enfim, pessoal. Tinha bastante coisa para dizer, mas para não esticar o vídeo, visitem meu site coelhovoador.net, tem mais vídeos, textos, link para o meu blog. Obrigado e até a próxima.